Levante sua mão direita e diga: eu preciso aprender a linguagem da fé. De novo, eu preciso aprender a linguagem da fé. Observe os textos que vamos ler, por favor. Mateus capítulo de número 17, verso de número 16 em diante. Trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. 18. E repreendeu Jesus o demônio. O que Jesus fez? Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Olhe para mim por um minuto. A ação de demônios provoca enfermidades. A ação de toda enfermidade é demônio? Não. Come açúcar igual um doido, bagunça sua diabetes, atrapalha a sua saúde, aí é o demônio. Não, você comeu errado. Deus está falando com alguém. Abusa na gordurinha da picanha. É demônio que colocou esse negócio no meu coração. Mas olhe para mim. Demônios também promovem enfermidades. Veja o texto: Jesus expulsa o demônio. O que acontece? Ele leva embora o que ele trazia. Ele expulsa o demônio e vai embora o que ele... Então Satanás que saiu pode levar tudo que é dele agora. Demônio que saiu da nossa vida tem que levar o que é dele agora, em nome de Jesus. Então pode acreditar que na oração de libertação que a gente fez aqui nesta reunião, isso é só para quem crê, é claro, já estão sendo levadas muitas ações e sintomas e questões que estavam sobre a atuação de demônios e que agora já não tem mais legalidade para estar no seu corpo. Não tem mais legalidade para estar no seu casamento, não tem mais legalidade para estar nas suas finanças, não tem mais legalidade para estar na sua vida. Será que alguém pode me ajudar com amém, com glória a Deus, com louvado seja o Senhor? A ação de demônios é real, e a igreja tem autoridade para combater isso. Muitas das situações que sofremos são colocadas, infiltradas, injetadas em nossa vida por demônios. Mas quando os demônios vão embora, eles têm de levar toda a bagagem deles. Quantos podem dizer amém a isto? Eu acredito que essa noite é uma noite que Deus promoveu para mudar a minha vida e a sua vida. Quantos creem nisso? Expulsa o demônio sai. O que acontece? O menino fica curado, fica sarado, fica abençoado. Então os discípulos em particular aproximam-se de Jesus. Verso de número 19, coloca o texto. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: porque não pudemos nós expulsá-lo? Aí vem a palavra do mestre, verso 20. Por causa, aleluia, da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. O que faltou aos discípulos era uma palavra de fé. O que faltou aos discípulos? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Uma linguagem de fé em nossa boca. Uma linguagem de fé em nossa vida. Observe comigo, por favor, venha para Mateus capítulo de número 21. Poucas páginas à frente. Vire. Avance na tela também, por favor. Também verso de número 21. 21. Vamos lá? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes... É uma outra situação, uma outra questão, uma outra cena. Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes,
Não só fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte disseres, ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. 22, por favor. Todos comigo, vamos ler? E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Jesus está dizendo o seguinte: ele está em duas situações diferentes. Uma foi expulsando um demônio, outra ele amaldiçoou uma figueira. E ambas as situações o poder de Deus se confessa por meio da palavra que Jesus usa. Esta palavra que Jesus usa está carregada de uma fé. E Jesus então diz aos seus discípulos: olha, se a vossa palavra estiver tomada de fé, se vocês aprenderem a usarem a linguagem da fé. No primeiro texto ele diz, o monte vai mudar e nada vos será impossível. No segundo texto ele diz, o monte vai mudar e tudo quanto vocês pedirem em oração vai acontecer. Quantos podem dizer amém? O que nós estamos precisando hoje é que Deus mude as nossas palavras para uma linguagem de fé. As palavras são mais importantes do que você imagina. Diga isso para alguém: as palavras são mais importantes do que você imagina. Se você puder vir comigo para Mateus capítulo de número 12. Eu quero fundamentar bem biblicamente isso que eu quero dizer esta noite. Quero mais do que pregar, deixar que a Bíblia fale com você. Diga glória a Deus. Mateus capítulo de número 12, verso de número 33. Vamos ler até o 37, ok? Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Amém? Árvore boa, fruto bom, árvore má, fruto mau. Que fruto é esse? Vamos descobrir. Qual é o fruto bom e qual é o fruto mau? Vamos lá? Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas? A que fruto Jesus está dizendo? O fruto das? Muito bem. Sendo maus, pois o que há em abundância no coração diz sua boca, porque a boca revela o homem. Vamos dizer isso? A boca revela o homem. É o que a Bíblia diz. 35. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Nós estamos falando de frutos, de coisas boas, de atos bons. E o que é essa coisa boa? Palavras. E o homem mau do mau tesouro do seu coração tira coisas más. 36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa, toda palavra inútil, toda palavra fútil que os homens disserem, o que diz a Bíblia, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será... Diga para quem está perto de você, palavras são importantes. Quando a doutrina, ou o ensino, acho que ensino fica melhor. Quando o ensino da confissão da fé entrou no Brasil, ele foi muito resistido. Ele recebeu muita resistência. E por que recebeu resistência? Porque algumas pessoas não conseguem compreender a dimensão que o Espírito quer nos levar. A nossa boca vai manifestar o nosso interior, diga amém. E é por causa da linguagem da fé que é ausente na vida de algumas pessoas, que elas podem ser até mesmo condenadas. Provérbios capítulo 18, verso de número 21, vai dizer assim: o poder da vida e da morte está na língua, e cada um vai comer do fruto daquilo que fala. Deus está nos chamando a aprender uma nova linguagem, a linguagem da fé, que nos é concedida pelo Espírito Santo que habita dentro de nós.
Uma das habilidades mais marcantes do Espírito, por favor, ouça o que eu vou lhe dizer agora. Uma das habilidades mais marcantes do Espírito é que ele nos capacita a falar. Diga comigo, o Espírito nos capacita a falar. Aleluia! O Espírito nos capacita a falar. Diga glória a Deus. O Espírito nos capacita a falar. Eu quero que você venha comigo, por favor, para Atos capítulo de número 2. Esse texto eu não coloquei nas outras pregações do dia. É um extra para vocês. Só não conta para as outras turmas. Jesus disse assim, que quando alguém fosse levado e fosse necessário que ele falasse alguma coisa, essa pessoa não deveria se preocupar, porque o Espírito o capacitaria a falar. Diga amém. O Espírito lhe daria graça para falar. Ele disse, vocês não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o Espírito de Deus vai falar através da boca de vocês. Diga comigo, o Espírito Santo fala através da nossa boca. Diga de novo, o Espírito Santo fala através da nossa boca. Observe o que acontece no Pentecostes. Você conhece o texto. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Verso de número 4 vai dizer assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu? E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não era apenas a linguagem, mas também uma mensagem. E o texto diz, olha só, e o texto diz, verso de número 11, que tipo, os textos à frente vão dizer, a partir do verso de número 8, 9, 10, vão falar as línguas que eles estavam dizendo, mas no verso de número 11 vão dizer o que eles diziam na língua que estavam dizendo. Ficou claro isso? Cada um falava em uma língua, mas todos diziam a mesma coisa. Preste atenção, verso 11, termina a lista, cretenses e árabes, e aí diz assim: todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Ai! Quando o Espírito Santo desce sobre os homens, ele coloca uma palavra na boca dos homens, e era uma palavra que revelava a grandeza de Deus, porque eles estavam cheios da grandeza de Deus no seu interior. O que me dá aqui uma grande alegria pelo seguinte, amados, esta a língua portuguesa, esta é a palavra em língua portuguesa que Deus preparou para mim. A Bíblia em língua portuguesa. Eu muitas vezes cito o hebraico, eu muitas vezes cito o grego, mas deixa eu te dizer, quando você pegar um pastor, a língua portuguesa empobrece um pouco, isso aqui você repreende, porque é na língua portuguesa, foi esta Bíblia em língua portuguesa que Deus escolheu para nos abençoar. Posso ouvir um amém? Há muitos pastores hoje com essa modinha, porque ele pode pegar um aplicativo chamado Strong. Você paga R$4 nesse aplicativo chamado Strong, que você vai ter a Bíblia em grego e hebraico ali, ó, na ponta do seu dedo no celular. E aí você pode vir para cá assim, até se exibir no grego e no hebraico. Uau! Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção no que eu vou te dizer. Conhecer o grego e o hebraico pode me ajudar a ter uma melhor compreensão e inspiração, mas não me autoriza a desmerecer o valor desse texto, porque é na língua portuguesa que eu tenho descoberto a grandeza de Deus. O que eu tenho visto muito nesses dias é dizer, olha, é porque na língua portuguesa, olha, porque o Brasil, ele... Olha para mim. Esta é a palavra que revela a grandeza de Deus para nós. Tem uma Bíblia em língua portuguesa aí na sua mão, dê glória a Deus por essa Bíblia, dê glória a Deus por essa tradução. Esta é a palavra que revela a grandeza de Deus para nós. Será que você pode dar um aplauso à Bíblia em língua portuguesa? Escute.
Vamos lá. O Espírito Santo colocava palavras na boca deles. E qual era a palavra que o Espírito Santo colocava na boca deles? Uma palavra que revelava a grandeza de Deus. Ou seja, o Espírito Santo deu em línguas diferentes uma linguagem. Qual era essa linguagem? A linguagem da fé. O Espírito Santo deu a linguagem da fé. Diga amém. Levante sua mão e diga: Espírito Santo, eu preciso da linguagem da fé. Perceba o seguinte, que na criação, tudo que Deus fez falando. Tudo que Deus fez. Coloca para mim na tela, por favor, Hebreus 11, verso 3. Olhe para mim, enquanto ele vai fazendo isso. Toda a criação de Deus foi usando a palavra. A Bíblia diz em João 1 que Jesus é o verbo. Diga: Jesus é o verbo. Ou seja, toda a ação da criação era feita por Jesus através da palavra que Deus liberava. E olha o que diz a Bíblia em Hebreus 11, 3. Vamos ler. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, o visível foi feito do invisível. Diga glória a Deus. Ou seja, Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Primeiro dia disse Deus, segundo dia disse Deus, terceiro dia disse Deus, quarto dia disse Deus, quinto dia disse Deus, sexto dia Deus não diz. Deus faz. Deus faz. Escute. No sexto dia, então o homem não é criado pela palavra. O homem é criado por uma ação divina. E no momento que Deus cria o homem, Deus não diz mais. Quem passa a dizer? Deus cria Adão e diz assim: Adão, não é aquele bicho ali. Se você disser que é elefante, é elefante. É tartaruga? Então é tartaruga. Você, quem diz é você. Quem fala é você a partir de agora. Quem fala são vocês a partir de agora. Eu posso te dar a palavra. Eu posso te inspirar. Eu posso te dirigir. Mas quem fala é você. Diga comigo assim: Deus sugere a palavra, mas quem escolhe o que dizer sou eu. Deus diz assim: olha, a partir de agora, está escrito na Bíblia, não farei coisa alguma sem antes falar aos meus servos os profetas, para que os profetas possam dizer. Deus coloca a sua palavra na boca do profeta para que o profeta fale. Deus coloca a sua palavra na nossa boca para que orando possamos criar situações novas. Quando Deus leva Ezequiel ao vale de ossos secos, Ezequiel capítulo de número 37, a Bíblia diz que o Espírito de Deus conduz Ezequiel até aquele vale e o coloca ali. Então o Espírito Santo de Deus pergunta ao profeta e diz assim: poderão viver estes ossos? O profeta diz: Senhor, o Senhor que sabe, o Senhor que diz. Ou seja, ele sujeita-se a Deus e à vontade de Deus. Ele se sujeita à vontade de Deus. Quantos podem dizer amém? Ele se sujeita à vontade de Deus. Então Deus diz para ele: então você vai falar o que eu quero. Você vai dizer o que eu mando. Ele coloca o profeta diante do vale e diz: profeta, fala. Fala. Profeta, fala. Fala. Porque o que você falar, meu espírito vai agir através das suas palavras. O meu espírito vai operar através das suas palavras.
Lembra como era a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas não operava nada. Embora o Espírito de Deus estivesse presente, ele não estava operante. Entenderam? Diga comigo, o Espírito de Deus estava presente, mas não estava operante. O que precisou acontecer para que o Espírito de Deus operasse? Deus disse. E o que passa a acontecer conosco quando nós falamos? O Espírito de Deus que está presente começa a operar. Quando eu e você vamos orar, não é que o Espírito Santo, ele vai orar, vou chegar lá. Não. Quando você vai orar, o Espírito Santo está presente, embora não esteja operante. Mas a partir do momento que nós começamos a falar, o que acontece? Ele começa a operar. O que eu quero dizer para você, querido, é que o Espírito Santo está presente em nós, presente conosco, esperando que as palavras da nossa boca sejam palavras de fé, para que ele possa entrar nelas e começar a operar. O Espírito Santo não vem para a igreja e deu a hora do culto lá na Cristã Mundial, precisa ir lá. Deu a hora da mensagem do bispo, preciso correr lá. Não, ele está presente aqui. O que acontece é que nós começamos a louvar, nós começamos a orar, nós começamos a pregar, e então ele começa a surfar na onda da nossa palavra. Ele começa a correr pelas ondas da nossa palavra, pelas correntes da nossa boca. O Espírito Santo começa a agir. Eu preciso falar a linguagem da fé. E a Bíblia diz, meus amados, que o Espírito de Deus falava aos ouvidos do profeta, e o profeta começava a trazer a palavra, e a palavra começou a criar um movimento. Diga para alguém perto de você: deixa o Espírito Santo usar a sua boca. Diga com mais autoridade: deixa o Espírito Santo usar a sua boca. E ele vai mover, vai mudar, vai transformar, vai operar, vai ajustar, vai organizar, porque as nossas palavras em oração são poderosas na presença de Deus. Há uma passagem na Bíblia muito interessante, nós vamos pensar nela agora um pouquinho. Agar e Ismael estão atravessando o deserto. Diga comigo, atravessando o deserto. Eles estão atravessando o deserto, e a Bíblia diz que nessa caminhada atravessando o deserto, vinha ela com seu filho, e de repente a água acabou. O que aconteceu no deserto? A Bíblia diz que então Agar coloca o seu filho num canto, e vai à distância de um tiro de flecha, chorar. O que ela foi fazer? E ela chora. De repente, enquanto ela está chorando, lamentando da vida, dizendo: acabou, vou morrer, é o fim da linha, um anjo desce. E alguém pode dizer: está vendo, Deus teve peninha dela. Ela estava lá chorando, tão quebrada, tão abatida, tão lamuriosa da vida, e o Espírito Santo teve dó dela, e o anjo teve dó dela, e Deus teve dó dela. Então Deus veio por dó. As palavras têm o mesmo tamanho, mas são muito diferentes. Deus não age por dó, Deus age por fé. É por isso que você vê muita gente na igreja precisando e não recebendo. E você vê gente na igreja que não está precisando, mas está recebendo. Lembra de Jairo e a mulher do fluxo de sangue? De quem que o caso era urgente? De Jairo. A mulher já estava 12 anos com aquela enfermidade. A enfermidade da filha de Jairo era mortal. E quem que foi curada primeiro? A mulher. Se fosse por dó ou por necessidade, quem ia receber primeiro? Jairo. Mas como é por fé, quem recebeu primeiro? Porque a fé da mulher era maior, era ativa, era atirada, era ousada. Você vai ver na igreja muita gente precisando, chorando e não recebendo. Porque Deus não age por dó, Deus age por fé. Vocês são demais. O anjo vem e diz: não, bispo, olha só, o anjo foi até ela. Aí o anjo chega para ela, e você tem que prestar atenção, porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. Anjo quer dizer? Então o que o anjo tem de importante? Mensagem.
não é a asa, não é a roupa. O que o anjo tem de importante? Mensagem. E o anjo diz: por que chora, mulher? Por que chora? Estou no deserto com meu filho morrendo de sede. Por que chora? Por que chora, mulher? Deus no céu ouviu as palavras do menino. O que o anjo diz para ela? Deus no céu ouviu seu choro. O que Deus ouviu? O céu não se movimentou pelo choro e lamento de Agar. O céu se mexeu pelas palavras de Ismael. Enquanto Agar estava chorando e lamentando, Ismael falou alguma coisa. A boca dele foi tomada de alguma coisa que abriu o céu, criou uma avenida direta para que o anjo viesse. A água estava diante deles. As promessas de futuro foram declaradas. Porque uma mulher chorou ou porque um menino usou de palavras. Escute. Nós podemos lamentar o tempo que estamos passando, ou podemos deixar que a nossa boca seja envolvida por uma linguagem de fé. Escute o que eu vou lhe dizer. A linguagem da fé não é negar a realidade. O que eu disse? A linguagem da fé não é negar a realidade. Dizer que não está acontecendo, dizer que não tem, dizer que não. É isso. A linguagem da fé é proclamar algo sobre a realidade. Nós estamos vivendo uma crise muito grande. Uma das maiores, se não a maior. E muitas pessoas estão com medo e assustadas. E a gente pode nessa hora ser levado por isso. Ou a gente pode começar a declarar uma realidade diferente. Ou a gente pode começar a orar para que Deus faça uma obra. Eu não estou negando a realidade que me cerca, mas eu sou capaz de crer que assim como Israel, que trilhava o deserto envolto em uma nuvem, e naquela nuvem havia a proteção e o cuidado de Deus, eu acredito, querido, que nós vamos atravessar o final de 15, todo 16, 17, 18, 20, 30, e vamos em frente. O mundo, meu irmão, jaz no maligno, mas nós estamos envolvidos em uma nuvem. Nós estamos envolvidos em uma nuvem. E essa nuvem é fruto de uma oração de fé. Meu irmão, não é para eu ficar dizendo é isso, é aquilo, é isso. Não, é dizer: Senhor, há uma promessa sobre a minha vida. Segundo aos Coríntios capítulo 1, verso de número 20 diz: e todas as promessas que há em Deus, nós temos em Jesus o sim e o amém. Quando Israel trilhava pelo deserto, a circunstância à sua volta era deserto, o ambiente à sua volta era deserto, mas havia uma nuvem que envolvia todo aquele povo. Eu não sei se você pode acreditar, mas essa nuvem está envolvendo a minha vida, esta nuvem está envolvendo a sua vida, essa nuvem está envolvendo a nossa casa, essa nuvem está envolvendo o nosso trabalho. Dentro daquela nuvem, o calor do dia não afetava, dentro daquela nuvem tinha água para beber, tinha comida para comer, a veste não rasgava, o pé não inchava, a doença não entrava, porque havia uma nuvem
Eu acredito que quando nós estamos orando, nós estamos produzindo essa nuvem ao nosso redor. Eu acredito que quando estamos em oração, nós estamos produzindo essa nuvem na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. É quando falamos que as coisas vão acontecendo. Olha, meus amados, é a liberação da palavra de Deus que produz algo novo. Comece a confessar a palavra de Deus em sua vida, para que algo novo comece a acontecer. Escute o que eu vou lhe dizer agora, olhe para mim. A palavra de Deus é poderosa para prover na nossa vida. A Bíblia diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por muito tempo, a ignorância levou o povo de Deus a pensar: eu estou na dificuldade, mas a palavra de Deus está me sustentando. A Bíblia nunca disse isso. O que a Bíblia diz em todas as vezes que esse texto é declarado é que a palavra de Deus cria a provisão para o povo. É que a palavra de Deus gera o necessário. E o que eu estou dizendo para você é exatamente isso. Quando a nossa boca for uma boca de fé, quando a nossa linguagem for uma linguagem de fé, ei amado, Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Por isso a Bíblia diz assim: ou seja, a vossa fala sim, sim, não, não. Porque as nossas afirmações serão confirmadas por Ele. Então não adianta você orar. Quem sabe orar pelo seu casamento. Senhor, veja o problema que eu estou passando, me ajuda com isso. Sim, é uma oração. Mas Deus está nos chamando para começar a liberar uma palavra de fé. O Senhor entra dentro da minha casa esta noite. Reconcilia e reconstrói o diálogo com o meu marido. Dá-nos um tempo novo, como aquele vinho que o Senhor produziu em Caná da Galileia. Sabe o que vai começar a acontecer? O Espírito Santo vai entrar. E vai entrar. Ele vai começar a produzir, através de uma palavra de fé, o que Deus quer fazer na nossa vida. Abra comigo Romanos capítulo de número 4. Uau. Isso tudo está me dando a vontade de orar, gente. Porque eu creio que Deus vai fazer coisas grandes. Estou dizendo para vocês nessa noite que nós podemos criar um ambiente que nos cerca através da nossa oração. Que não adianta a gente culpar as circunstâncias da nossa volta. Se nós temos algo e não usamos, a cobrança tem que ser em nós mesmos. Romanos capítulo de número 4 faz parte da natureza de Deus. E se é da natureza de Deus, também é a minha natureza. Porque a minha natureza é uma natureza de Deus. Eu vim de Deus. Eu sou de Deus. Eu vou para Deus. A natureza que me influencia é a natureza de Deus. E da natureza de Deus nós entendemos isso. Romanos 4,17. Quantos acharam? Digam amém. Observe com atenção o texto que diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus tem uma maneira toda especial de tratar. Deus diz que o que está morto está vivo. O que não chegou está vindo. O que não é, é. Ele chama a existência o que não existe. Ele chama a existência o que não existe. Eu tenho aprendido ao longo dos anos a produzir aquilo que não existe no meu ministério.
aquilo que não existe na minha vida por meio de uma linguagem de fé. Há pessoas que fazem isso melhor do que eu. Mas eu quero te dizer, de verdade funciona. Deus não há de agir por dó. Deus não há de agir porque precisa. Se Deus visitasse o lugar que é necessário, talvez Ele não estaria aqui se manifestando entre nós, estaria dentro de um hospital. Mas Deus não vai aonde é necessário. Deus vai aonde Ele é invocado. Deus não trabalha onde há necessidade. Deus trabalha onde há fé. A fé é um meio pelo qual Deus opera. E é essa linguagem de fé que Deus está nos chamando a praticar uma linguagem de fé que reconstrói a nossa vida. E pelo Espírito Santo de Deus, hoje eu estou aqui para desafiar você a mudar a sua linguagem para uma linguagem de fé. A linguagem de fé que vai abrir o céu, que vai movimentar os anjos, que vai gerar provisão, que vai criar situações. O que eu estou acreditando aqui nesta noite é que nós precisamos abandonar a nossa tentativa de realizar pela força e começar a realizar pela fé. Porque a linguagem de fé vai liberar o Espírito. Quem está me entendendo? Pode parecer uma loucura para você, mas é isso mesmo que a Bíblia diz. Paulo disse assim: criei, por isso falei. Essa é a palavra da fé. Criei, por isso falei. E quando eu falo pela fé, o Espírito Santo vai operar por ela. E vai acontecendo. E vai acontecendo. E vai acontecendo. E essa unção vai se liberando, vai se multiplicando. Quantos podem dizer amém a isso? Diga comigo: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Por onde o Espírito age pela palavra. Para a gente terminar, faço uma aplicação de um texto, falo 4 coisas e termino. Escute. Dentro daquele ambiente do deserto, Deus disse a Moisés: vá e fale a rocha. O que Deus disse a Moisés? Vá e fale a rocha. A gente sabe, o Novo Testamento revela que essa rocha tinha um nome. Qual nome? Jesus. Jesus era a própria rocha que caminhava com eles no deserto. 1 Coríntios capítulo 10. Moisés pensa que é na força. E o que ele faz? Vai lá e pá! Bate na rocha. A rocha deu água? Deu. Deus é tão bom que Ele não deixa de ser Deus, não deixa de ser provedor, não deixa de cuidar da gente, mesmo quando a gente escolhe o caminho mais difícil, mesmo quando a gente escolhe o caminho errado. Moisés, aquela rocha está pronta para te dar toda a água que você precisa, para suprir a sua necessidade. Vai ali e fala com ela. Moisés pensa na cabeça dele assim: falar? Falar vai tirar alguma coisa dessa rocha? Não, eu vou bater nela. Quem sabe se eu quebrá-la, se eu movê-la, se eu balançá-la, uma fonte brota debaixo dela. Você já viu a nascente do Tietê, que é debaixo de uma pedrinha que vai saindo ali, a aguinha que sai, um dedinho d'água que sai e forma esse rio?
Talvez se eu mexer nessa pedra, se eu abalar essa pedra, alguma coisa sai debaixo dela. E Moisés, em vez de falar com a rocha, ele vai lá e pá! Deus é tão bom que a água da rocha. Mas a vida de Moisés e suas conquistas são limitadas. Deus disse: porque você fez isso, você não vai entrar na herança, você não vai entrar na promessa. E eu estou vendo a vida de muito crente assim, está se atrapalhando na hora de lidar com Deus, está pensando que é na sua força. A gente vai lá e diz: não, vai ser a minha campanha, não, vai ser o meu grito. E Deus está dizendo para a gente: fala. Vai ser o meu desespero, eu vou me rasgar. E Deus está dizendo: eu só estou pedindo para você falar. Porque se você falar com fé, tudo que você pedir em oração eu vou te dar. Quando você conversar com a rocha, conversar com a rocha, quando você falar com a rocha, ela vai dar o que você precisa, ela vai atender a sua necessidade. Mas fala, só fala com ela, Moisés. Quantos de nós não temos sido Moisés, irmãos? Quantos de nós não temos sido Moisés? Tentando tirar força às coisas de Deus. E Deus está dizendo: filho, lembra o que eu disse? Quem é o pai que quando o filho pedir pão vai lhe dar uma pedra? Quem é o pai que quando o filho lhe pedir um ovo vai lhe dar uma serpente, um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não encherá de bens aqueles que lhe pedirem. Segure na mão de alguém perto de você e diga: Moisés, apenas fale com a rocha. Fale para ele a respeito do seu emprego. Fale para ele a respeito dos seus filhos. Fale para ele a respeito do seu ministério. Fale com ele a respeito, mas fale com a linguagem da fé, porque é a única linguagem que ele entende. Ele se irrita com a língua da incredulidade, ele sofre na língua da incredulidade, mas ele se delicia na linguagem da fé. Ele disse aos discípulos: ah, como eu sofro quando vocês são incrédulos. Mas ele diz: ah, como eu tenho prazer quando vocês falam com fé. Diga comigo: a fé agrada a Deus. Fale com fé. Fale com a rocha. Fale com ele. E tudo que você pedir crendo, recebereis. Rocha, eu estou com sede, beba água. Rocha, me renove, seja renovado. Rocha, me abençoe, está aí. 4 coisas eu digo sobre a fé. Palavras de fé são criativas. Vamos dizer isso? Palavras de fé são criativas. Coisas passam a existir a partir de uma palavra de fé. Coisas podem começar a existir na sua vida a partir de hoje, por uma palavra que você vai liberar aqui de oração. Palavras são renovadoras. Por uma palavra de oração, suas forças podem voltar, seu ânimo pode ser reconstruído, sua vitalidade pode voltar a você. Palavras são renovadoras. Palavras são, meus queridos, organizadoras. Palavras põem ordem em muita coisa. Começa a orar e sua vida vai se organizar. Palavras são um alimento para a alma.
Libere palavras. Libere palavras. Porque tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Eu poderia falar mais um pouco, mas não vou. Fica de pé, por favor. Que o Senhor comece a tocar os lábios de pessoas aqui. Quantos já podem começar a emprestar a sua boca para o Espírito Santo? Quantos já podem começar a dar liberdade ao Espírito Santo para começar a criar esta nuvem ao nosso redor através da oração? Quantos podem agora começar a orar pela família, pelo trabalho, pela nação? Será que há pessoas que podem orar a Deus aqui nesta noite, falar com Ele aqui neste lugar? Senhor, eu estou crendo, meu Pai, que há uma visitação da Tua palavra aqui no meio do Teu povo. Eu estou crendo, Senhor, que há uma visitação da Tua palavra aqui no meio da Tua igreja. Eu estou crendo, Senhor, que há uma visitação da Tua palavra aqui entre nós. Oh, meu Deus e meu Pai, eu estou pedindo nesta noite que uma visitação de milagres venha sobre nós como igreja. Senhor, eu peço por aquele que está cansado, que ele receba o vigor e o renovo do Senhor. Eu oro agora, meu Deus, para que o clima lá em casa, lá na casa do irmão, comece a mudar. O clima da hostilidade vai embora, o clima da animosidade vai embora, o clima da discussão vai embora, e comece a entrar o clima da alegria, o clima da vitória, o clima da paz, em nome de Jesus. Senhor, eu estou orando aqui neste lugar, meu Deus, porque eu acredito, meu Pai, que ali no trabalho, onde as coisas estão talvez complicadas e travadas, vão receber um sopro do Senhor, uma direção do Senhor, meu Pai. Eu peço, entra nos palácios desta nação, visita, Senhor, as cidades do nosso país. Senhor, eu creio que o Senhor vai pôr em ordem, oh Senhor, toda a família, toda a empresa, toda a cidade, todo o estado e toda a nação. Senhor, nós estamos orando uma palavra de fé. Estes dias, os últimos dias deste ano, serão dias de milagres extraordinários, de respostas da parte de Deus, de maravilhas da parte do Senhor. Libere o que está amarrado, libere o que está atado, Senhor, é a minha oração hoje aqui. Onde há uma célula cancerígena, desapareça. Eu mando embora, vai embora em nome de Jesus. Entre saúde no corpo desta pessoa, entre saúde na família desta pessoa. Oh, meu Deus, traz avivamento para a tua igreja. Nós queremos orar mais, nós queremos ler mais, nós queremos conhecer mais, queremos o teu poder na nossa vida hoje, para a glória do teu nome, Pai. Aleluia. Ore, meu querido, ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Deus, eu estou pedindo, levante as pessoas. Dá as habilidades que estão enterradas, traz de volta, Senhor. Deus, há uma promessa para essa família, há uma promessa para este ministério. Eu quero ver manifestada toda a palavra anotada, toda a palavra guardada no coração, toda a palavra gravada. Senhor, eu quero, Deus, toda a palavra que está latente na memória. Senhor, traz a vida esta noite. Espírito Santo, pega a palavra do teu povo. Espírito Santo, toma a boca do teu povo. Espírito Santo, flui como um rio, flui como um rio que vai trazer cura aqui neste lugar. Shaddai, Okoredei, Achuradai. Reorganiza a mente confusa, o coração abalado. Senhor, entra com a tua cura na alma. Desate os nós, libere. Oh Deus, nós estamos pedindo, reorganiza, em nome de Jesus. Meu Deus, não perde a oportunidade de orar não, meu querido. Ai, arabacere, candalaba, cheia da lava.
filhos são herança do Senhor. Nossa geração é bendita de Deus. Aqueles que foram vão voltar. Podem correr do braço do pai e da mãe, mas não pode fugir da oração deles. Pode fugir da visão de um pai, pode fugir da visão de uma mãe, mas não foge da oração deles. Meu Deus. Escuta essa que o Espírito Santo colocou aqui no meu coração. Lembra da viúva pobre do juiz iníquo? A Bíblia diz que aquele homem tinha resistência. O que aquele homem tinha? Resistência. Ele resistia a Deus, ele resistia os poderosos, mas ele não resistiu à palavra insistente de uma mulher pobre, a palavra insistente de uma mulher de fé, que não abriu mão do que Deus queria fazer. Aí eu acho que essa palavra foi só para 3 pessoas aqui dentro. Havia um homem que a Bíblia diz que ele resistia a Deus. A Bíblia diz que havia um homem que ele resistia os homens, ele resistia os poderosos, ele não temia ninguém, ele não respeitava ninguém, mas ele não pôde resistir às palavras de uma mulher de fé. Eu não sei se você está entendendo, mas não tem resistência para o que você vai falar e orar. Quebrando cadeia aqui nesta noite. Está quebrando cadeia aqui nesta noite. Tem poder de Deus vindo sobre este lugar, eu creio. Meu Jesus. Meu Jesus. Meu Jesus. Meu Jesus. Onde a ação de um demônio não tem mais legalidade nem lugar, toda manifestação do maligno agora, eu digo, cessou. Vai embora e leve o que é teu. Diga os meus lábios, eu consagro ao Espírito Santo. Diga, a minha linguagem será a linguagem da fé. Aleluia. A Bíblia diz: a língua é capaz de grandes coisas. Tiago 3 diz: a língua é capaz de grandes coisas. É como um pequeno leme que guia um grande navio. É como o freio que trava a força dos cavalos. É como uma pequena chama que põe fogo num bosque. O que ele está dizendo? A pequena língua, o pequeno órgão, aquilo que está na nossa boca, é capaz de fazer grandes obras. Eu posso ver pelos olhos da fé que esta noite a oração que fazemos aqui não é o choro de Agar, mas é a palavra de Ismael. Não estou no choro de Agar. Agar era uma egípcia, Agar era uma escrava, mas Ismael, filho de Abraão, herdeiro de promessas. Aleluia. Eu não sou egípcio, eu não sou escravo, eu sou filho de Abraão, eu sou herdeiro de promessas, eu sou herdeiro de promessas. Tem coisa grande de Deus para acontecer na minha vida. O anjo vai se movimentar pela palavra. Diga para alguém perto de você: você está proibido de se comportar como Agar. Diga para outra pessoa: você está proibido de se comportar como Agar. Diga: Agar era uma escrava, Agar era uma egípcia. Diga: você tem que ser como Ismael. Ismael era filho de Abraão. Ismael tinha promessa na vida dele. Ismael era um herdeiro. Você não está entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui hoje. Deus está dizendo: você pode se comportar como escravo, ou você pode se comportar como herdeiro. O filho fala e o pai atende. Está escrito aqui. Levante as suas mãos, diga: eu recebo na minha vida a renovação da minha linguagem. Diga: a partir de hoje, quando eu orar, eu vou falar na linguagem da fé. Diga glória a Deus. Dê uma